Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos capítulo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória, o Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Atos, capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: esse é o Cristo, o Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos devotos e não poucas mulheres distintas. Os judeus, porém, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios da praça e ajuntando uma turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades da cidade, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason acolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. E agitaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido fiança de Jason e dos demais, soltaram-nos. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Com isso, muitos deles creram, e também mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram igualmente lá agitar e perturbar as multidões. Então, imediatamente, os irmãos fizeram Paulo partir para que fosse até o mar. Silas e Timóteo, porém, ficaram ali. Os que acompanharam Paulo levaram-no até Atenas. E, tendo recebido ordem para Silas e Timóteo irem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava dentro dele ao ver a cidade cheia de ídolos. Por isso arrazoava na sinagoga com os judeus e com os devotos, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos também contendiam com ele. E alguns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros diziam: parece ser pregador de divindades estrangeiras, porque anunciava Jesus e a ressurreição como evangelho.
Então, tomando-o, levando-no ao Areópago, dizendo: Poderemos saber que novo ensinamento é esse que falas? Por que nos traze aos ouvidos coisas estranhas? Queremos, pois, saber que venha a ser isso. Para todos os atenienses e os estrangeiros ali residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou ouvir alguma novidade. Então Paulo, estando em pé no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, observo que sobre todos os aspectos sois muitíssimos reverentes às vossas divindades, porque passando e observando cuidadosamente os objetos de vossa adoração, encontrei até mesmo um altar no qual estava escrito: Ao Deus desconhecido. O que, pois, adorais sem conhecer, isso eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração, todas as coisas. De um só, fez toda a nação de homens para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente determinados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas entre vós têm dito, porque somos também linhagem sua. Sendo, pois, linhagem de Deus, não devemos pensar que o que é divino é semelhante a ouro, prata ou pedra, semelhante à escultura de arte e imaginação do homem. Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora ordena a todos os homens, em toda parte, que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça pelo homem que designou, tendo dado prova a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam: A respeito disso te ouviremos ainda outra vez. Assim, Paulo saiu do meio deles. Todavia alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher de nome Damaris e outros com ele.